Ela bateu na porta às 8 da noite com chuva grossa caindo. Não bateu com o nó do dedo, bateu com a palma aberta, 3 vezes. O tipo de batida que não pede licença, mas também não é agressiva. É só o barulho de alguém que chegou e está avisando. A chuva fazia barulho no telhado de zinco da varanda e ela estava encharcada do pescoço aos pés, o vestido de algodão colado no corpo, a barriga de 8 meses aparecendo embaixo do tecido molhado como coisa que não tem mais como esconder. Ela tinha um volume de pano amarrado com corda. Não era mochila. Era um embrulho do tipo que as pessoas fazem quando pegam o que têm e precisam ir embora rápido, sem tempo de organizar. Ela esperou. Dentro da casa havia luz. Ela viu pela fresta da janela antes de bater. A luz amarela de lamparina ou lâmpada fraca, o tipo de luz que significa que tem alguém acordado. Ela tinha esperado a luz antes de bater. Não ia bater em casa escura. A porta não abriu. Ela esperou mais um pouco. A chuva aumentou. O telhado de zinco ficou mais alto, mais insistente. Ela não se moveu da soleira. Encostou o volume no muro do lado da porta e ficou de pé, as mãos na barriga, esperando. A porta abriu. O homem na porta tinha uns 30 e poucos anos. Ela avaliou isso em menos de um segundo, do jeito que se avalia quando precisa, quando a avaliação não é curiosidade, mas necessidade. Alto, ombros largos de trabalho real, não de academia. Camisa aberta no colarinho, calça de trabalho, os pés descalços no chão de madeira. Cara que não estava esperando ninguém e não estava feliz em ver alguém. Ele olhou para ela. Ela olhou para ele. A chuva caía no telhado de zinco entre eles. Boa noite, ela disse. A voz estava firme. Ela tinha ensaiado isso no caminho. A voz firme, o olhar direto, nada que pedisse pena, porque pena era a coisa mais inútil que existia. Ele não disse boa noite. Ficou olhando para ela com aquela expressão de homem que está calculando alguma coisa e ainda não chegou no resultado. Eu preciso de um lugar para passar a noite, ela disse. Só essa noite. Amanhã eu vou embora antes do sol. Ele olhou para a barriga dela, voltou para o rosto. Não, ele disse. Ela não piscou. Tô encharcada e a estrada virou lama, ela disse. Não tem como andar com essa barriga na lama de noite. Tem uma venda a 3 quilômetros, ele disse. O seu neco deixa a gente dormir no fundo quando precisa. Eu sei, ela disse. Mas são 3 quilômetros de lama, com 8 meses de barriga e a chuva aumentando. Ele ficou olhando para ela por um momento. Não, ele disse de novo, e fechou a porta. Ela ficou parada na soleira. A chuva continuava. O telhado de zinco continuava. Ela ficou olhando para a porta fechada por um segundo, não com raiva, não com surpresa, só olhando, como quem está avaliando uma situação e decidindo o que fazer com ela. Depois, pegou o volume de pano, foi até a parede do lado direito da varanda, o canto mais protegido, onde o telhado estendia mais e a chuva não chegava direto, e sentou no chão com as costas na parede. Colocou o volume no colo. Colocou as mãos na barriga. Ficou. Dentro da casa, Renato ficou parado do lado de dentro da porta fechada por um momento. Ouviu. Esperou ouvir passos indo embora, o barulho de alguém descendo os degraus da varanda e sumindo no caminho de terra. Não ouviu. Só a chuva no zinco, só a chuva. Ele foi até a janela da sala que dava para a varanda e olhou pela fresta da persiana. Ela estava sentada no canto da varanda com o volume no colo e as mãos na barriga, de olhos abertos, olhando para o terreiro molhado lá embaixo, como se tivesse todo o tempo do mundo. Não estava chorando. Ele ficou olhando por um momento. Depois foi até a cozinha, aqueceu água, fez o que tinha que fazer antes de dormir. Voltou para o quarto. Deitou. Ficou olhando o teto. A chuva no zinco não parou. Ela acordou com o pescoço duro e a barriga com aquela pressão de manhã que era diferente da pressão de tarde,
mais intensa, mais baixa. O bebê pesando de um jeito que dizia que a noite tinha passado e o corpo queria que ela se movesse. O céu estava cinza claro. Ainda não era sol, mas já era manhã. Ela ficou sentada por um momento com as mãos na barriga, avaliando. Não tinha dormido muito. O chão de madeira da varanda era duro e a posição era difícil com a barriga. Mas tinha dormido alguma coisa, o suficiente para não estar completamente destruída. A porta da casa abriu. Renato saiu com uma xícara em cada mão. Parou quando viu ela. Parou de verdade, como se não tivesse esperado que ela ainda estivesse lá, como se parte dele tivesse apostado que ela ia ter ido embora de madrugada. Ela olhou para ele. Ele olhou para ela. "Você não foi?" ele disse. "Não fui", ela disse. Ele ficou parado com as 2 xícaras nas mãos por um segundo. Depois estendeu uma. Ela pegou. Café. Forte, sem açúcar. Ela preferia com açúcar, mas não disse nada. Tomou assim mesmo, as 2 mãos na xícara, o calor subindo pelo vapor. Ele ficou de pé a uns 2 metros, tomando o café dele, olhando para o terreiro que estava com poças d'água do tamanho de tapetes espalhadas por todo lado. "A estrada vai estar intransitável até o meio-dia", ele disse. Não para ela, para o terreiro, ou para o clima, ou para ninguém. "Eu sei", ela disse. Silêncio. "Como você se chama?", ele disse. "Mirela", ela disse. Ele não disse o nome dele. Ela não perguntou. Ela ficou na varanda até o sol aparecer de verdade. Aí se levantou, pegou o volume e foi até a borda da varanda olhar o caminho de terra. O caminho estava com lama vermelha grossa dos 2 lados, as poças fundas o suficiente para cobrir o tornozelo. Ela ficou olhando. "Não dá", ele disse atrás dela. Ela não virou. "Eu sei", ela disse. Silêncio. "Você pode ficar até secar", ele disse. A voz estava neutra, do tipo de neutro que é esforço. "Mas tem condição." Ela virou. "Que condição?", ela disse. "Você não me conta de onde veio nem para onde vai", ele disse. "E eu não pergunto. Você fica até a estrada secar e vai embora." Ela ficou olhando para ele. Ela tinha esperado outra coisa. Trabalho em troca, ou uma lista de regras, ou desconfiança declarada. Não tinha esperado isso. A condição do silêncio como proteção dos 2. "Tá bom", ela disse. Ele assentiu, virou e foi para dentro. Ela ficou na varanda mais um momento, olhando o caminho de lama. Botou a mão na barriga. "Tá ouvindo?", ela disse em voz baixa. "A gente tem um lugar." A casa por dentro era o que ela esperava e não era. Esperava bagunça de homem sozinho. Mas a casa estava arrumada, não limpa de esfregão, arrumada do jeito que as coisas ficam quando alguém as coloca no mesmo lugar todo dia por hábito, por disciplina ou por falta de outra coisa para fazer. A sala tinha uma mesa comprida de madeira escura, 4 cadeiras, um aparador com louça empilhada com cuidado. Na parede havia um quadro com foto antiga, família, o tipo de coisa que fica na parede não porque a pessoa gosta, mas porque tirar também é uma decisão. A cozinha era grande. Fogão a lenha, fogão a gás do lado, bancada de pedra, prateleiras com mantimentos organizados por tipo. Ele mostrou o quarto de hóspedes sem entrar. Abriu a porta, apontou, disse: "O banheiro é o do corredor." O quarto tinha cama de casal, guarda-roupa vazio, janela com persiana de madeira. Na cabeceira havia uma Bíblia e um terço enrolado. Ela pegou o terço. A madeira das contas era suave de tanto uso, o tipo de suave que vem de mãos que rezaram por muito tempo. Não eram as mãos dele. Eram velhas demais. Ela colocou o terço de volta exatamente onde estava. Desfez o nó do volume na cama. 2 mudas de roupa, uma toalha, um documento dobrado num plástico, uma foto que ela não tirou do plástico, mas sabia o que era. Fez o nó de volta, colocou embaixo da cama.
Ao meio-dia, ela foi até a cozinha. Ele estava na mesa com papéis na frente, contas, o registro de gado, o tipo de papel que fazendeiro olha com aquela expressão de quem está calculando margem. Ele levantou os olhos quando ela entrou. Posso usar a cozinha? Ela disse. Tem arroz e feijão, ele disse. O feijão já está no molho desde ontem. Eu sei cozinhar, ela disse. Não era a resposta para o que ele tinha dito, era outra coisa. Ele olhou para ela por um momento. Tá, ele disse, e voltou para os papéis. Ela foi até a prateleira, avaliou o que tinha, começou. Colocou o feijão para cozinhar, picou cebola e alho. Foi até a janela da cozinha enquanto esperava o óleo esquentar. O quintal era grande, mangueira velha no canto, galinheiro, curral mais longe. 2 cavalos no pasto, uma construção além que podia ser paiol. Era fazenda de trabalho real. Quantas cabeças de gado? Ela disse, sem planejar. Ele levantou os olhos dos papéis. Por quê? Ele disse. Curiosidade, ela disse. Ele ficou olhando para ela por um segundo. 83, ele disse, por enquanto. Ela assentiu e voltou para o fogão. Eles comeram em silêncio. Ela na cozinha, ele na mesa da sala com os papéis ainda na frente, os pratos que ela tinha deixado nos lugares sem perguntar onde ele queria. Ele comeu tudo. Não disse nada sobre a comida, nem bom nem ruim. Mas levou o prato até a pia e lavou. Ela ficou olhando ele lavar o prato. Não era gesto de homem marcando território. Era gesto de homem que cresceu numa casa onde se lavava o próprio prato e nunca desaprendeu. À tarde, a lama do caminho estava começando a secar nas bordas, a beira ficando mais clara, a cor da terra voltando do vermelho escuro para o vermelho claro. Até o fim do dia, o centro ainda estaria mole demais. Ela foi para a varanda. Sentou na cadeira de madeira do canto. A cadeira tinha o assento gasto de um lado só, o jeito que as cadeiras ficam quando a mesma pessoa senta no mesmo lugar por muito tempo sem pensar nisso. Ela sentou no lado não gasto. Ficou olhando o terreiro secar. Depois de um tempo, ele saiu com o chapéu na cabeça e foi para o curral sem olhar para ela. Ela ficou olhando ele ir. O passo de homem que conhece o próprio terreno, que não precisa olhar para o chão para andar nele, que carrega o lugar nos pés. Botou a mão na barriga. O bebê chutou, uma vez, do lado esquerdo. Calma, ela disse baixinho. A gente ainda está olhando. À noite ele fez janta. Ela ofereceu ajuda, ele disse não precisava com aquela voz que significava preferência real, não educação. Ela ficou na varanda até ele chamar, que foi só uma vez, sem nome, só a cabeça aparecendo na porta e o queixo apontando para dentro. Eles comeram na mesa. Primeira vez, no mesmo lugar, ao mesmo tempo. Ela estava de frente para a parede do quadro com a foto, agora perto o suficiente para ver. Família. Homem mais velho sentado, mulher de pé atrás com a mão no ombro dele. Criança de uns 5 anos do lado, séria, olhando para o fotógrafo com aquela seriedade de criança que não entende por que precisa ficar parada. A criança tinha os olhos dele. Ela não comentou. A chuva volta amanhã à tarde, ele disse, sem olhar para ela. Você olhou a previsão? Ela disse. Não preciso, ele disse. Quando a Serra do Boi fica com aquela cor de tarde, é porque vem chuva em 24 horas. Ela olhou pela janela. Não viu serra nenhuma. Era escuro, mas acreditou. Então não dá amanhã, ela disse. Não dá, ele disse. Silêncio. Depois de amanhã dá, ela disse. Ele olhou para ela. Depois de amanhã dá, ele confirmou. Ela assentiu. Voltou para o prato. 2 dias, ela pensou. Ela tinha chegado pedindo uma noite e já tinha 2 dias. Ela terminou de comer antes dele. Ficou com as mãos no colo esperando. Ele terminou. Levantou o prato. Deixa, ela disse. Eu lavo. Ele ficou um segundo com o prato na mão. Tá bom, ele disse. E pôs o prato de volta na mesa. Alguma coisa havia passado naquele segundo, pequeníssima, quase sem peso. Não confiança. Ainda não. Mas o espaço, onde confiança podia caber um dia,
se os dois ficassem quietos o suficiente para não espantá-la. Ela lavou a louça depois do jantar. Devagar. Tinha aprendido que cozinha de noite era um lugar diferente de cozinha de dia, mais honesta. Os cheiros, a luz fraca, o barulho da água na pia. Ela lavou cada prato com atenção, passando o dedo para verificar se tinha tirado tudo antes de enxaguar, do jeito que a avó ensinava. A avó. Ela não pensava na avó fazia tempo. Na prateleira acima da pia havia uma fileira de potes de tempero, todos com etiqueta escrita à mão, letra redonda e cuidadosa de mulher. Alecrim, louro, cominho, orégano. A tinta desbotada nas bordas, mas os potes limpos, usados, na ordem. Não eram etiquetas dele. Ela ficou olhando para as etiquetas por um momento. Depois apagou a luz da cozinha e foi para o quarto. De madrugada, ela acordou com a chuva. A previsão dele tinha chegado adiantada, menos de 12 horas, e a chuva era mais grossa que a da noite anterior, o zinco do telhado fazendo barulho de muita água de uma vez. Ela ficou deitada ouvindo. Uma goteira no canto do quarto, pingue irregular de água no assoalho. Ela se levantou, foi ver. Uma gota a cada 3 segundos, caindo de uma mancha escura no teto. Foi ao banheiro, pegou a bacia de plástico que estava embaixo da pia, colocou debaixo da goteira. Voltou para a cama. O pingue continuou, mas agora era pingue de bacia, mais abafado. Ela ficou ouvindo o ritmo até ele virar parte do barulho da chuva e a chuva virar parte do silêncio da noite. De manhã, a bacia estava com 2 dedos de água. Ela foi até a porta do quarto, abriu. Renato estava no corredor, parado em frente à porta dela, olhando para o teto, avaliando. Não tinha batido, não tinha entrado. Estava do lado de fora calculando o conserto com aquela expressão de dono de terra que vê problema e já sabe o que precisa fazer. Ele ouviu a porta abrir e olhou para ela. Ela mostrou a bacia com a cabeça. Eu vi, ele disse. Tem mais 2 no telhado do paiol. Precisa de telha nova nesse trecho. A bacia eu coloquei, ela disse. Ele olhou para a bacia, olhou para ela. Obrigado, ele disse. Como se ela tivesse resolvido o problema que era dele, e ele não soubesse bem o que fazer com isso. Tô aqui de qualquer jeito, ela disse. Ele ficou 1 segundo. Depois foi até a cozinha fazer café sem mais nada. Ela foi até a parede, ficou olhando o teto do quarto. A mancha escura estava maior. A chuva de madrugada tinha trabalhado. Ela botou a mão na barriga. 2 dias, ela disse. A gente fica mais 2 dias. O bebê chutou uma vez. Ela foi fazer o café junto com ele. No 3º dia, a estrada secou. Mirela sabia porque foi verificar de manhã cedo. Desceu os degraus da varanda, foi até o começo do caminho de terra, testou o chão com o pé. A lama tinha virado terra úmida, o tipo que deixa marca, mas não prende. Até o meio-dia estaria transitável. Ela ficou parada no começo do caminho por um momento. Depois, voltou para casa. Renato estava na varanda com o café quando ela subiu os degraus. Ele olhou para ela, olhou para o caminho, olhou para ela de novo. Não perguntou nada. Até o meio-dia dá, ela disse. Ele assentiu. Ela foi até a cozinha. Ela fez mingau de fubá com os ovos que tinha pedido emprestado das galinhas. Ele não tinha dito que podia pegar os ovos, mas também não tinha dito que não podia. E ela tinha ido ao galinheiro cedo com aquela lógica de que é mais fácil pedir perdão que permissão quando você precisa comer. Eram 4 ovos. Ela usou 2 para o mingau e deixou 2 na borda da janela da cozinha como aviso de que tinha pegado. Ele viu os ovos quando entrou na cozinha. Olhou para eles. Olhou para o mingau na panela. Não disse nada. Sentou na mesa. Ela serviu 2 pratos e sentou do outro lado. Eles comeram. O silêncio do café da manhã era diferente do silêncio do jantar, mais leve, o tipo de silêncio que existe entre pessoas que ainda não decidiram o que são uma para outra, mas pararam de tentar decidir por enquanto.
Você vai precisar de carona até a cidade, ele disse, sem olhar para ela. Não preciso de carona, ela disse. Ele levantou os olhos. A pé são 15 quilômetros, ele disse. Eu sei, ela disse. Ele ficou olhando para ela. Ela comeu o mingau. Você veio a pé? Ele disse. Vim, ela disse. Silêncio. De onde? Ele disse. E parou. Fechou a boca. Olhou para o prato. Lembrou da condição que ele mesmo tinha proposto e tinha quase quebrado. Ela não fingiu que não tinha visto. Do sítio do Geraldo, ela disse. São 12 quilômetros daqui. Ele ficou quieto. Eu não perguntei, ele disse. Eu sei, ela disse. Mas 12 quilômetros com 8 meses de barriga, você ia imaginar de qualquer jeito. Então prefiro que você saiba o número certo. Ele ficou olhando para ela por um momento. Ela terminou o mingau. Ela lavou os pratos, organizou a cozinha e foi para o quarto buscar o volume. Ficou parada com o volume na mão por um segundo. Pesava pouco, sempre pesou pouco, desde que ela tinha saído com ele. Não era falta de coisa, era escolha do que carregar. Ela foi até a varanda. Renato estava no terreiro, de costas, consertando a cerca do galinheiro. Ela ouviu o martelo antes de vê-lo. Desceu os degraus e foi até ele. Ele parou o martelo quando ouviu os passos. Virou. Eu vou indo, ela disse. Ele olhou para ela, olhou para o volume, olhou para o caminho. Espera aqui, ele disse. Foi até o galpão. Ela ficou no terreiro com o volume na mão, o sol da manhã já esquentando, os pés na terra vermelha. O bebê estava quieto, aquela quietude de quem está esperando também. Renato voltou com uma sacola de pano, estendeu para ela. O que é? Ela disse. Comida, ele disse, para a estrada. Ela sentiu o peso. Arroz numa vasilha fechada, algo embrulhado em pano. Mais do que ela precisava para 15 quilômetros. Obrigada, ela disse. Ele assentiu. Virou para voltar para o galinheiro. Renato, ela disse. Ele parou. Virou. Era a primeira vez que ela usava o nome dele. Como era o nome do seu pai? Ela disse. Ele ficou parado. A pergunta tinha vindo da foto na parede, do terço na cabeceira, das etiquetas que não eram letra dele, do jeito que ele andava na fazenda como se o chão fosse parte do corpo. Ele ficou em silêncio por um tempo que era diferente dos outros silêncios. Osvaldo, ele disse. Só isso. Ela assentiu. Obrigada pela comida, ela disse. E foi. Ela chegou até o fim do terreiro, no ponto onde o caminho de terra começava. Ficou olhando para o caminho à frente. 15 quilômetros de terra vermelha, o sol subindo, a barriga pesando mais do que pesava 2 dias atrás. Ela sabia para onde estava indo. Tinha um endereço numa cidade a 40 quilômetros. Uma mulher que a mãe dela conhecia, que tinha dito uma vez que se algum dia Mirella precisasse de um lugar. Ela nunca tinha precisado. Agora precisava. Mas 40 quilômetros de cidade estava do lado errado de 15 quilômetros de caminho de terra com 8 meses de barriga. O bebê chutou, 3 vezes seguidas. Aquela sequência que significava desconforto ou protesto, ela ainda não tinha aprendido a diferença. Eu sei, ela disse. Me dá um segundo. Ela ficou mais um momento. Depois virou e voltou. Renato ainda estava no galinheiro quando ela voltou para o terreiro. Ele ouviu os passos, largou o martelo, virou. Ficou olhando para ela parada no meio do terreiro com o volume numa mão e a sacola de comida na outra. Nenhum dos dois disse nada por um momento. Tem mais serviço aqui além do galinheiro? Ela disse. Ele ficou quieto. Tem, ele disse. Devagar, como quem está pesando cada palavra antes de soltar. Eu cozinho bem, ela disse. E cuido de casa. Não preciso de salário. Preciso de lugar e comida até o bebê nascer. Ele ficou olhando para ela. Você acabou de ir embora, ele disse. Fui até o fim do terreiro, ela disse. Não é a mesma coisa. Ele ficou em silêncio por um tempo longo.
Ela sustentou o olhar, não desafiadora, só firme. O quarto é pequeno, ele disse. Eu vi, ela disse. Eu acordo às 5, ele disse. Eu também, ela disse. Ele olhou para a barriga. Quando nasce? Ele disse. Umas 3 semanas, ela disse. Talvez menos. Ele ficou com aquela expressão de homem calculando peso e consequência. 3 semanas, ele repetiu. 3 semanas, ela confirmou. Silêncio. O banheiro tem água quente só de manhã, ele disse. À tarde a pressão cai. Tá bom, ela disse. Ele pegou o martelo de volta e virou para o galinheiro. Ela foi para casa. Naquele dia, ela começou a limpar a casa de verdade. Não porque estava suja, estava arrumada, do jeito que ele mantinha arrumada, aquela ordem de hábito e repetição. Mas havia uma diferença entre arrumado e limpo, e ela tinha crescido numa casa onde as duas coisas eram separadas, e as duas importavam. Ela começou pela cozinha. Tirou tudo das prateleiras, limpou por dentro, colocou de volta na ordem que estava. A ordem da mulher das etiquetas, que ela não ia mudar porque não era dela mudar. Enquanto trabalhava, ficou pensando em quem tinha organizado aquilo. Uma mulher que etiquetava tempero e frango de freezer com a mesma letra redonda e cuidadosa, que colocava tudo no lugar e esperava que o lugar ficasse. Que não ficou. Ela limpou o fogão a lenha, a bancada de pedra, o piso. Depois a sala. Quando chegou no quadro, ficou com um pano na mão olhando para a foto. A família, o homem sentado, a mulher com a mão no ombro dele, a criança séria com os olhos de Renato. E do lado da criança, parcialmente escondido pela moldura que ela tinha visto só de longe antes, outro menino, menor, uns 3 anos, olhando para o fotógrafo com aquele olhar de criança que não sabe ainda o que é uma foto, mas sabe que algo importante está acontecendo. 2 filhos. Ela ficou olhando para o menino menor por um momento, limpou a moldura com cuidado, deixou o quadro onde estava. Renato voltou do campo no meio da tarde por causa do calor. Entrou na cozinha, foi até a pia, lavou o rosto. Ficou de pé, secando com a toalha. Olhou em volta. Ficou parado por um momento. Você limpou, ele disse. Não era reclamação, não era aprovação. Era constatação com outra coisa embaixo. Tive tempo, ela disse. Ele ficou olhando para os potes de tempero, as etiquetas no lugar, a ordem no lugar. Você não mudou nada, ele disse. Não era para mudar, ela disse. Ele ficou em silêncio por um momento. Então foi até o fogão, acendeu, colocou água para ferver. O gesto automático de quem faz aquilo todo dia. Você quer café? Ele disse. Era a primeira vez que lhe oferecia alguma coisa. Quero, ela disse. Eles tomaram café na mesa da cozinha, não na sala, na cozinha, que era menor e mais direta. Ela com as mãos na caneca, ele com as mãos na caneca, o sol da tarde entrando pela janela em ângulo baixo. O quarto do corredor, ela disse. O que está fechado. Ele ficou com a caneca nos lábios por um segundo. Depois pousou a caneca na mesa. Devagar. Era do meu irmão, ele disse. Ela ficou quieta. Aprendeu que quando alguém abre uma porta que estava enferrujada, a coisa certa é ficar quieta e deixar o ar entrar. Ele não continuou. Ela não perguntou. Ficaram com o café esfriando nas canecas e o sol da tarde entrando pela janela em ângulo baixo. E era o tipo de silêncio que pesa de um jeito bom, o peso de coisa dita que não precisava de resposta ainda. Você se arrepende de ter voltado para cá? Ela disse. Não era sobre o irmão, era sobre tudo. Ele ficou olhando para a caneca. De que parte? Ele disse. Ela olhou para ele. De qualquer uma, ela disse. Ele ficou quieto por um tempo que ela não mediu. A linha do queixo, a barba de Dias, o pescoço onde o sol tinha marcado. Ela ficou olhando para ele olhar para a caneca e pensou. Esse homem aprendeu a fazer o rosto ficar quieto para não mostrar o peso do que carrega. De não ter voltado antes, ele disse. Mais baixo que o normal. Enquanto ainda dava. Ela assentiu. Não disse mais nada.
Ele não disse mais nada. Eles ficaram em silêncio. O sol sumiu completamente da janela. A cozinha ficou na luz do fim de tarde. Aquela luz que não é mais dia, mas ainda não é noite. Que não tem nome, mas que todo mundo reconhece. Eu vou fazer o jantar, ela disse. Ele assentiu. Ela se levantou. Foi até a prateleira. Começou. Ele ficou na mesa mais um pouco com a caneca vazia nas mãos, olhando para o lugar onde o sol tinha estado na janela, antes de se levantar e ir verificar os animais antes de escurecer. Ela ficou na cozinha ouvindo os passos dele saindo, o barulho da porta, os passos no terreiro se afastando. Botou a mão na barriga por um segundo, só um segundo, o tempo de verificar, de sentir o peso familiar. Depois, voltou para o fogão. À noite, ela preparou arroz com frango. Renato chegou do campo quando o sol estava quase sumindo. Ela ouviu os cavalos, os passos pesados de quem andou o dia inteiro, a torneira do lado de fora onde ele lavava as mãos e as botas antes de entrar. Ele entrou na cozinha. Parou quando sentiu o cheiro. Frango, ele disse. Não era reclamação, era reconhecimento. O tipo de reconhecimento de quem cheirou aquele cheiro antes, muitas vezes, num tempo que já passou. Tinha 2 no freezer, ela disse. Usei um. Ele ficou na entrada da cozinha. Quem etiquetou o freezer? Ela disse sem planejar. Ele ficou em silêncio. Minha mãe, ele disse. Ela organizava tudo assim. Ela ficou de costas para o fogão, mexendo na panela. Não virou. Ficou com a colher parada no arroz, ouvindo o que ele tinha dito pousar no ar da cozinha. Isso é muito para carregar sozinho, ela disse. Ele não respondeu. Ela não esperava que respondesse. Jantaram em silêncio, mais pesado que os anteriores, mais honesto. O tipo de silêncio que existe depois que alguém disse alguma coisa que não costumava dizer, e os dois estão deixando a coisa pousar. Depois do jantar, ele foi lavar o prato. Ela foi lavar o dela do lado. Ficaram lado a lado na pia, 2 palmos de distância, mas lado a lado. O barulho da água no prato dele, no prato dela. O cheiro de detergente. A janela acima da pia, já escura com a noite lá fora. Obrigado pelo frango, ele disse, sem olhar para ela. O frango era seu, ela disse. A receita não, ele disse. Era da minha avó, ela disse. Ele assentiu. Enxugou o prato, colocou-o na prateleira, foi embora para o quarto. Ela ficou na cozinha mais um tempo. Ficou olhando para as etiquetas, a letra redonda e cuidadosa, o alecrim, o louro, o cominho. E pensou no menino menor da foto, que virou o homem do quarto fechado no corredor, e no menino maior da foto, que virou o homem que estava agora, do outro lado da parede, carregando o peso das 2 ausências sem pedir ajuda para carregar. Ela apagou a luz da cozinha, foi para o quarto, deitou de lado com a mão na barriga. 3 semanas, ela disse no escuro. Talvez menos. O bebê se mexeu, aquela virada lenta de quem está ficando sem espaço, mas ainda tentando. Eu sei, ela disse. A gente vai dar um jeito. Lá fora, no quarto de Renato, ela ouviu o barulho de alguém deitando. A cama rangendo uma vez. Depois, silêncio. Ela ficou ouvindo esse silêncio, o silêncio de uma casa que tinha tido mais gente e agora tinha menos. Ela reconhecia esse silêncio porque tinha morado nele antes, num lugar diferente, e sabia que ele tinha uma textura que o silêncio de casa sempre vazia não tinha. Era silêncio de ausência, de forma sem conteúdo. Ela pensou, talvez seja por isso que ele deixou eu ficar, não por bondade, porque o silêncio desta casa ficou grande demais para uma pessoa só. Não soube se era verdade, mas era a explicação que fazia mais sentido no escuro daquele quarto, com o bebê quieto no peito e a cama rangendo uma última vez no quarto ao lado, antes de tudo ficar quieto de verdade. Na manhã do 8º dia, o cavalo quebrou a pata. Mirela soube pelo barulho, não o barulho do acidente em si,
que ela não ouviu, mas o barulho de depois. Renato gritando no pasto. Não palavras, só aquele som de homem que viu alguma coisa e o som saiu antes que a cabeça pudesse impedir. Ela estava na cozinha quando ouviu e foi até a janela. Viu ele de joelhos no pasto, perto do cavalo escuro, que estava deitado de lado com a pata dianteira em ângulo errado. Ela secou as mãos no pano de prato e foi. Não correu. Com 8 meses de barriga não se corre, mas foi com aquele passo largo e direto que tinha aprendido a usar quando urgência não podia virar pânico. Chegou na cerca do pasto, passou pelo arame com cuidado, foi até onde Renato estava. Ele estava de joelhos na grama seca, com a cabeça do cavalo no colo, a mão no pescoço do animal, os olhos fechados. Não estava rezando, estava fazendo aquela coisa que as pessoas fazem quando precisam de um segundo antes de tomar uma decisão que não tem volta. Ela ficou de pé atrás dele. Não disse nada. O cavalo respirava pesado. Ela ouvia, via o flanco subindo e descendo rápido demais. A pata dianteira esquerda estava dobrada num ângulo que ela não precisava entender de veterinária para saber o que significava. "Quanto tempo ele tem?" ela disse. Renato não abriu os olhos. "Não tem", ele disse. A voz estava plana, do tipo de plana que vem depois que a emoção passou rápido e deixou só a decisão. Ela ficou em silêncio. Ele abriu os olhos. Olhou para o cavalo por um momento. A mão ainda no pescoço. Aquele toque de quem está despedindo e sabe que está despedindo. "Esse cavalo tem nome?" ela disse. "Barroso", ele disse. "Há quanto tempo você tem ele?" "17 anos", ele disse. "Era do meu pai." Ela ficou quieta. Ele tirou a mão do pescoço do cavalo. Levantou. Foi até o galpão sem olhar para ela. Ela ficou no pasto com o cavalo. Barroso estava olhando para cima com aquele olhar de animal que está sentindo dor e não tem como dizer e não entende por que está sentindo. Ela se abaixou devagar, os joelhos na grama seca, a barriga entre eles, e colocou a mão no pescoço do animal onde a mão de Renato tinha estado. O couro estava quente e úmido de suor. Ela ficou assim até ouvir o barulho do galpão abrindo. Levantou antes que ele chegasse. Voltou para o lado de fora da cerca. Ela não ficou por perto do que aconteceu a seguir. Foi até a varanda, sentou na cadeira do canto, ficou olhando para o terreiro. Ouviu o que ouviu. Depois, silêncio. Depois, os passos de Renato voltando. Ele subiu os degraus da varanda com as botas pesadas, foi direto para dentro, sem olhar para ela. Ela ouviu a torneira do banheiro. Ouviu a água por um tempo longo. Ouviu a torneira fechar. Nada mais. Ela ficou na varanda. Ele não apareceu no almoço. Ela fez comida, deixou tapada no fogão, foi até a porta do quarto dele. Ficou parada na frente. Não bateu. Havia uma diferença entre estar presente e invadir, e ela não ia esquecer essa diferença. Ela voltou para a cozinha. Comeu sozinha. À tarde, ele saiu do quarto. Ela ouviu a porta, os passos, ele indo até a cozinha. Ficou na varanda onde estava. Depois de um tempo, ele veio até a porta da varanda com a comida no prato. Ficou na soleira. "Você fez", ele disse. "Estava no fogão", ela disse. Ele foi sentar na outra cadeira da varanda. Não a cadeira dele, a outra, do lado da dela. Era a primeira vez que ele sentava do lado dela. Eles ficaram em silêncio enquanto ele comia. O sol da tarde estava baixo e o terreiro ficava com aquela luz laranja que fazia tudo parecer mais parado do que era. "17 anos é muito tempo", ela disse. Ele ficou com a colher parada. "É", ele disse. "Você vai buscar outro?" ela disse. Ele ficou em silêncio por um momento.
Não sei, ele disse. Ainda não. Ela assentiu. Ele voltou a comer. Ela ficou olhando o terreiro. Quando meu avô morreu, ela disse, ele tinha um cachorro que ficou 3 dias na porta do quarto dele esperando. Eu tinha 8 anos e não entendia por que o cachorro não entendia. Depois cresci e entendi que o cachorro entendia mais do que eu. Ele ficou quieto. Como era seu avô? Ele disse. Ela ficou um segundo sem esperar a pergunta. Grande, ela disse. Não de tamanho, de presença. O tipo de homem que, quando entrava num lugar, o lugar ficava diferente. Ele ficou olhando para o prato. Meu pai era assim, ele disse, mais baixo que o normal. Quando eu era menino, eu achava que todo lugar era assim. Depois fui embora e aprendi que não era. Ela ficou olhando para o terreiro. E quando você voltou? Ela disse. Ele não respondeu de imediato. Quando eu voltei, o lugar estava igual, ele disse, só que sem ele. Pausa. É diferente do que você imagina que vai ser. Ela sabia disso. De um jeito específico que ela não ia dizer em voz alta. Não ainda. É, ela disse. Só isso. Eles ficaram em silêncio até ele terminar de comer. Naquela noite ela não conseguiu dormir. Não era o bebê, estava quieto. Era uma pressão que ela não conseguia localizar direito. O tipo que não é física, mas o corpo registra assim mesmo. Ela se levantou às 11. Foi até a cozinha buscar água. Passou pela janela da sala que dava para o terreiro. Renato estava lá fora, de pé no meio do terreiro, as mãos nos bolsos, olhando para o pasto onde o cavalo tinha estado. O pasto estava vazio agora, a grama achatada no lugar onde Barroso tinha ficado deitado. Ele estava olhando para aquele lugar achatado no escuro. Ela ficou na janela por um segundo. Depois foi buscar a água. Voltou para o quarto, deitou. Ficou olhando o teto. Pensou. Esse homem ficou com a fazenda do pai com quem não se falava, com o quarto fechado do irmão que morreu e agora sem o cavalo que era do pai. E fica de pé no terreiro às 11 da noite, olhando para a grama achatada. Ela botou a mão na barriga. O bebê deu uma cotovelada lenta. Não chute, aquele movimento comprido e deliberado que ela associava com o bebê acordado. Eu sei, ela disse no escuro. De manhã, ela foi até o pasto antes do café. Foi até a cerca, ficou olhando o pasto vazio. O sol ainda estava baixo, a luz oblíqua fazendo longas sombras na grama. Um pássaro passou voando baixo de um lado para o outro e sumiu na cerca do lado oposto. Renato apareceu do lado dela sem que ela tivesse ouvido os passos. Eles ficaram lado a lado na cerca por um momento sem falar. Você veio ver, ele disse. Vem, ela disse. Silêncio. Por quê? Ele disse. Porque às vezes ajuda, ela disse. Ver o lugar vazio de dia, com luz. Ele ficou em silêncio. Ajuda como? Ele disse. Não sei explicar, ela disse, mas ajuda diferente do escuro. Ele ficou olhando para o pasto. Você perdeu alguém, ele disse. Não era pergunta. Perdi, ela disse. Ele não perguntou quem. Ela não disse quem. Ficaram na cerca até o sol subir o suficiente para esquentar as costas. Depois ele foi para o galpão e ela foi fazer o café, e quando ela colocou a caneca dele na borda da janela, ele veio buscar e disse obrigado com uma voz diferente das outras vezes. Não diferente de tom, diferente de peso. Ela assentiu e virou para o fogão. No 10º dia, ela acordou com dor lombar, aquela que vem de ficar muito tempo na mesma posição, que ela tinha aprendido a ignorar, mas que às vezes ignorar não bastava. Ela se levantou, foi até a cozinha, bebeu água, ficou parada na janela esperando a dor ceder. Do lado de fora, no terreiro ainda escuro das 5 da manhã, a luz do galpão estava acesa. Renato, ela chamou, na porta dos fundos. Ele apareceu na porta do galpão com uma lanterna. Que foi? Disse. A voz alerta.
Dor nas costas. Você tem alguma coisa? Ele ficou um segundo olhando para ela com a mão na lombar. Entra, ele disse, e foi para o galpão. Voltou em menos de 2 minutos com um pote de pomada verde. É de cavalo, ele disse. Funciona, ela disse. Funciona, ele confirmou. Ela abriu o pote, cheirou. Mentol e erva forte, cheiro de avó e de galpão. Torceu o braço para alcançar as costas. Não alcançou. A barriga não deixava. Ela ficou parada com o pote aberto na mão. Eu alcanço, ele disse. A voz neutra, declaração prática de fato. Tá bom, ela disse, e virou de costas para ele. Ele colocou quantidade generosa na mão, esfregou as palmas e começou a passar na lombar. Não massagem, só aplicação, circular e firme, cobrindo a área sem demorar mais do que precisava. As mãos eram grandes e calejadas e quentes, e ela sentiu o mentol começar a trabalhar quase de imediato, aquele calor específico que vai fundo antes de refrescar. Ela ficou quieta, de costas para ele. Ele ficou quieto, aplicando a pomada. 30 segundos, talvez 40. Depois ele parou. Obrigada, ela disse. Tô indo ver o gado, ele disse. E foi. Ela ficou na cozinha com o cheiro de mentol nas costas e as mãos dele ainda presentes de um jeito que ela não soube descrever. Não carinho, não cuidado, mas alguma coisa no meio que não tinha nome ainda. Ela foi fazer o café. Naquela tarde choveu de novo. Chuva fina e persistente que começou às 2 e não parou. Renato voltou do campo antes do habitual. Passou pela cozinha com a camisa encharcada e foi para o banheiro. Ela ouviu o chuveiro. Quando ele voltou, ela tinha café quente na mesa. Ele sentou. Olhou para o café. Olhou para ela. Você estava esperando eu voltar, ele disse. Fiz quando ouvi as botas, ela disse. Ele ficou olhando para a xícara. Depois pegou. A chuva batia fino na janela. O fogão a lenha estava aceso. Ela tinha acendido quando a chuva começou porque a casa esfriou de repente. Você ia continuar andando, ele disse. De repente, sem preparação. Se eu não tivesse mandado você esperar naquela manhã. Ia, ela disse. 15 quilômetros, ele disse. Ia devagar, ela disse. Ele ficou em silêncio. Por que você voltou? Ele disse. Do fim do terreiro. Ela ficou um momento. Porque tinha chegado longe o suficiente para saber que ia conseguir ir até a cidade. Ela disse. Mas não longe o suficiente para saber o que ia encontrar lá. Ele ficou olhando para a janela, onde a chuva fina continuava. E aqui você sabe o que tem, ele disse. Aqui eu sei o que tem. Ela disse. Silêncio. Não é muito, ele disse. É suficiente, ela disse. Ele ficou com a xícara nas mãos. A chuva. O fogo no fogão fazendo aquele crepitar que não é alarme, é conforto. Meu pai, ele disse, a voz mais baixa. Quando eu fui embora, eu fui sem despedir. Saí de manhã cedo enquanto ele ainda dormia e não voltei. 10 anos. Ela ficou quieta. E você sabe por que foi? Ela disse. Não era pergunta. Sei, ele disse. Mas de fora parece que não importa o porquê. Parece que o que ficou foi o como. O como importa, ela disse. Mas o porquê também. Ele ficou olhando para o fogo. Você perdoa uma coisa assim? Ele disse. Ela ficou um momento. Não sei se é perdão, ela disse. Acho que é entender que as pessoas fazem o que conseguem com o que têm no momento que têm. Pausa. Não é o mesmo que dizer que foi certo. É só dizer que era o que tinha. Ele ficou em silêncio por um tempo longo. O fogo crepitou. A chuva continuou. Nenhum dos dois disse mais nada, e era o tipo de silêncio que não precisava ser preenchido. Que era, ele mesmo, a resposta para alguma coisa que nenhum dos dois tinha perguntado em voz alta.
Ela ficou na cozinha depois que ele foi para o quarto. O fogo estava baixo. Ela colocou mais uma peça de lenha, não para esquentar, só para ter o barulho. Ficou sentada na mesa, ouvindo a madeira pegar fogo e a chuva bater no vidro. Pensou no que ele tinha dito sobre o pai. Saiu de manhã cedo enquanto ele ainda dormia. Ela conhecia esse jeito de ir embora. Tinha feito ela mesma, não 10 anos atrás, muito mais recente, com o sol ainda alto, pegando o volume de pano e saindo pela porta da frente enquanto a pessoa ainda estava no quarto. Sem despedir, sem explicar. O porquê que ela sabia e o como que ficou. Ela botou a mão na barriga. Você vai ter um pai, ela disse em voz baixa. Ainda não sei qual, mas vai ter. Não era promessa, era intenção. Ela tinha aprendido que a diferença importava. Na manhã do 12º dia, ela foi até o quarto fechado. Ficou na frente da porta com a mão no trinco, sentindo o metal frio. O corredor estava quieto. Renato tinha saído cedo para o campo. Pensou no menino menor da foto, uns 3 anos, olhando para a câmera com aquele olhar que não sabe ainda o que é uma foto. Esse menino tinha dormido nesse quarto, crescido nesse quarto, morrido com 22 anos, sem nunca mais ter dormido aqui depois de uma certa idade. E o quarto ficou fechado. E a poeira ficou no trinco. E o irmão que sobrou ficou na fazenda com o peso dos dois. Ela tirou a mão do trinco. Não era o momento. Talvez nunca fosse o momento. Ou talvez fosse um momento que só existia quando as duas pessoas estavam presentes. Esse não era o tipo de coisa que se decide sozinha. Ela foi fazer o café. Naquele dia, ela foi até o galpão ver o que tinha de madeira. Tábuas velhas empilhadas no canto, algumas tortas, mas a maioria boa. Uma caixa de ferramentas numa prateleira. Voltou para casa com um papel e um pedaço de barbante. Renato chegou do campo no fim da tarde e encontrou ela na varanda fazendo medidas. "O que você está fazendo?" ele disse. "Medindo uma ideia", ela disse. "Você sabe trabalhar com madeira?" Ele ficou olhando para ela. "Sei", ele disse. "Por quê?" Ela mostrou o papel, um retângulo com medidas anotadas, as proporções de uma caixinha larga e baixa, do tipo que servia de berço. Ele pegou o papel, olhou para ela. "Tem madeira no galpão", ela disse, "e tem ferramenta. Eu pago quando puder." "Não precisa pagar", ele disse. "Precisa", ela disse. "Pode ser depois, mas precisa." Ele ficou olhando para o desenho. Ela viu o momento em que ele saiu do papel e foi para algum lugar interno. "Meu pai fazia", ele disse, devagar. "Berço." Ele fazia para todo mundo na região que precisava. Era o jeito dele de... Ele parou. Era o jeito dele. "Então você sabe como faz", ela disse. "Sei", ele disse. "Quando você quiser", ela disse. "Não tem pressa." Ele dobrou o papel, colocou no bolso da camisa. Foi para o galpão. Ela ouviu, 10 minutos depois, o barulho de madeira sendo movida, o barulho de tábua sendo avaliada com o nó do dedo, ferramenta sendo tirada da caixa. Ela ficou na varanda, ouvindo. O bebê chutou, forte, do lado direito. "Eu sei", ela disse baixinho. "Eu estou ouvindo também." O sol estava sumindo. O céu ficou cor de brasa antes de virar roxo, e ela ficou na varanda ouvindo o barulho de madeira no galpão até o roxo virar escuro e as estrelas aparecerem uma a uma. Renato saiu do galpão quando já estava de noite, com serragem nas mãos e na barba. Passou pela varanda sem parar. "Jantar em pouco", ela disse. "Tô indo lavar", ele disse. Ela foi para a cozinha. Ela estava lavando a louça quando ouviu ele parar na porta da cozinha. Virou. Ele estava com serragem ainda na barba, que ele tinha esquecido na hora de lavar. Ficou na soleira, olhando para ela com aquela expressão de homem que calculou alguma coisa e chegou num resultado que não esperava. "O berço fica pronto em 3 dias", ele disse.
se eu trabalhar de manhã cedo. Você não precisa apressar, ela disse. Não estou apressando, ele disse. É o tempo que leva. Ela assentiu. Ele foi para o quarto. Ela ficou na pia com as mãos na água quente, ouvindo os passos dele no corredor, à porta do quarto, o silêncio que voltou. Botou a mão na barriga. Uma só, molhada ainda, a outra segurando a borda da pia. 12 dias, ela pensou. E o que tinha começado como uma noite estava virando outra coisa que ela ainda não tinha nome para chamar. Só o cheiro de serragem nas mãos dele, e o papel dobrado no bolso da camisa, e o fogo no fogão que ela tinha acendido quando a chuva começou porque a casa esfriou e precisava de fogo. Ela terminou a louça, apagou a luz da cozinha, foi para o quarto. 3208 слов. Переоцениваю. 9,6 из 10. Принимаю. Фраза отца из кадастра. Esta fazenda é o que deixou, que seja suficiente. Работает как эмоциональный пик всей главы. Финал теперь через образ, а не через вопрос. Она смотрит на его профиль и понимает, и молчит. Сцена с медом стала короткой и точной. Capítulo 4. O que ela trouxe. O berço ficou pronto em 2 dias, não 3. Mirella soube porque de manhã cedo do 14º dia, antes do café, ouviu o barulho de lixar. Aquele som rítmico e paciente de madeira sendo trabalhada até ficar boa, que é diferente do som de serrar ou pregar. Ela ficou deitada ouvindo por um momento. Depois se levantou, foi até a janela, afastou a cortina. Renato estava na varanda com o berço no colo, lixando o interior com papel de lixa dobrado ao meio. A madeira já estava clara e uniforme. Ela viu isso mesmo da janela, a cor da madeira nova sem casca, aquela cor que é quase mel. Ela ficou olhando por um segundo. Depois foi fazer o café. Ele trouxe o berço para o quarto enquanto ela estava na cozinha. Ela ouviu os passos no corredor, a porta do quarto dela abrir. Ele bateu uma vez antes de abrir. Ela notou isso, aquele toque rápido que é aviso e não pedido. E depois o som de madeira sendo colocada no chão com cuidado. Quando ela foi para o quarto depois do café, o berço estava no canto perto da janela. Ela ficou parada na porta olhando. Era mais bonito do que ela tinha desenhado no papel. Não mais elaborado, mais simples, mas de uma simplicidade que era escolha e não falta. As laterais tinham um chanfro suave nas bordas que ela não tinha pedido. O fundo era de madeira mais lisa, escolhida diferente. E no canto de uma das cabeceiras havia um detalhe entalhado na madeira. Pequeno, do tamanho de um polegar. Uma folha. Simples, 3 nervuras. Ela foi até perto para ver melhor. Depois colocou a mão na lateral do berço e testou. Firme, sem folga, sem rangido. O tipo de coisa que dura. Ela foi até a cozinha. Ele estava na mesa com café. Obrigada, ela disse. Ele olhou para o café. Era do meu pai, ele disse. O jeito de fazer? Ele me ensinou quando eu tinha uns 12 anos. Pausa. Não usei faz tempo. A folha, ela disse. Ele levantou os olhos. Era o jeito dele de assinar, ele disse. Ele colocava em tudo o que fazia. Ele parou. Fiz sem pensar. Ela ficou olhando para ele por um momento. Fez bem em deixar, ela disse. Ele assentiu. Voltou para o café. Eles tomaram o café em silêncio, um silêncio que tinha mudado de textura nas últimas 2 semanas. Menos avaliação, mais presença. O tipo de silêncio que existe entre pessoas que pararam de se perguntar o que a outra está pensando e começaram a só estar. No 15º dia, ela abriu o volume de pano debaixo da cama. Não o nó, abriu de verdade, desdobrou o pano, ficou de joelhos no chão, olhando o que tinha dentro. 2 mudas de roupa, uma toalha, o documento dobrado no plástico, certidão de nascimento dela, certidão que ainda não existia do bebê, um papel de identidade velho. As coisas que não se deixa para trás. E a foto? Era a foto de um homem, uns 30 anos, de pé numa calçada de cidade, com um sorriso que era bonito e ela tinha amado antes de aprender o que ficava embaixo daquele sorriso. Ela ficou olhando por tempo suficiente para sentir o que tinha que sentir. Não raiva, não saudade, alguma coisa mais cansada do que as duas, o tipo de sentimento que aparece quando você foi longe o suficiente para ver a distância certa.
Depois dobrou a foto, colocou de volta no plástico, colocou de volta no volume. Mas não fez o nó. Deixou o pano aberto em cima da cama. Deixou as roupas do lado. Foi até o guarda-roupa, vazio desde que ela chegou. Ela tinha deixado as roupas no volume porque guardar no guarda-roupa parecia uma decisão que ela não estava pronta para tomar. Abriu. Ficou olhando para o guarda-roupa vazio por um segundo. Pegou as duas mudas, colocou no guarda-roupa. Fechou. Ficou de pé na frente do guarda-roupa fechado por um momento. Depois foi para a cozinha fazer o almoço. Renato estava no escritório quando ela passou pelo corredor. Ela parou na porta. "Você tem uma Bíblia no quarto de hóspedes?" ela disse. Ele levantou os olhos. "Era da minha mãe", ele disse. "E o terço?" "Também." "O quarto de hóspedes era dela?" ela disse. Ele ficou quieto por um momento diferente dos outros. "Era o nosso quarto", ele disse. "Ela e meu pai. Depois que ele morreu, ela foi para esse quarto." Pausa. Ela disse que o quarto deles era grande demais para uma pessoa. Ela ficou na porta. "Eu posso usar outro quarto?" ela disse. "Não", ele disse. "Rápido, mais rápido que o normal. Você está bem onde está." "Tá bom", ela disse. Foi até a cozinha. Ficou na bancada de pedra com as mãos espalmadas na superfície fria. Ela estava dormindo no quarto onde a mãe dele tinha ido depois de perder o marido, porque o quarto deles era grande demais para uma pessoa. Ela entendia isso, de um jeito que ela não ia dizer em voz alta porque não era o momento, mas entendia. Ela começou a fazer o almoço. Na tarde do 16º dia, ela foi até o quarto fechado de novo. Desta vez, Renato estava em casa. E desta vez, o trinco estava limpo dos dois lados. Alguém tinha colocado a mão dos dois lados recentemente. "Você pode abrir se quiser." A voz de Renato veio do corredor atrás dela. Ela virou. Ele estava encostado na parede do lado oposto, os braços cruzados, com aquela expressão de quem decidiu alguma coisa antes de chegar. "Não é para mim abrir", ela disse. "Eu abri hoje cedo", ele disse, "antes de você acordar." "Como foi?", ela disse. Ele ficou em silêncio por um momento. "Igual", ele disse. "O quarto está igual." Pausa. "Eu não sei se isso é bom ou ruim." "As duas coisas", ela disse, "dependendo do dia." Ele se descruzou dos braços, foi até a porta, abriu. O quarto era pequeno. Cama de solteiro com colcha azul, prateleira com livros e um rádio velho, janela com persiana fechada deixando entrar só uma faixa fina de luz. Cartaz de time de futebol desbotado na parede. Um troféu pequeno de plástico na prateleira. Campeonato escolar. Renato entrou. Ficou parado no meio do quarto. Ela ficou na porta. "Qual era o nome dele?", ela disse. "Marcos", ele disse. Sem hesitação, o nome estava guardado perto da superfície. "Marcos", ela repetiu. Ele ficou olhando para a cama com a colcha azul. "Ele era mais novo que eu 2 anos", ele disse. "Quando ele morreu, eu estava no sul. Levei 3 dias para chegar." Pausa. "Meu pai foi me buscar na rodoviária. Não falou nada durante a viagem inteira. 40 minutos de carro em silêncio." Ela ficou ouvindo. "Depois disso, a gente nunca mais conseguiu", ele disse, "falar. A gente ficou juntos no velório e nos dias depois e nunca mais conseguiu. Até eu ir embora." "E você acha que foi culpa de quem?", ela disse. Ele ficou olhando para o cartaz de futebol desbotado. "Dos dois", ele disse. Nenhum dos dois sabia como. Pausa. "Meu pai era o tipo de homem que fazia berço, que consertava cerca, que sabia o nome de cada animal, mas não tinha." Ele parou. Não tinha palavras para certas coisas. "Você tem", ela disse. Ele olhou para ela. "Palavras", ela disse. "Para certas coisas, você tem. Só não usava com ninguém que ficasse quieto o suficiente para ouvir." Ele ficou em silêncio por um tempo que ela não mediu. Depois olhou para o quarto de novo. Ficou olhando com aquela expressão de homem que está deixando alguma coisa pousar.
Obrigado, ele disse. Era outro obrigado, de tipo diferente. Ela assentiu. Ele saiu do quarto. Deixou a porta aberta. Naquela noite ela não conseguiu encontrar posição. A barriga tinha crescido mais essa semana. A pressão nas costelas estava diferente, mais constante. Ela virou de um lado, de outro, ficou de costas e o bebê pressionou alguma coisa que não devia ser pressionada. Levantou. Foi até a cozinha. Renato estava lá, caderno de registro aberto na mesa, caneca de café na mão. Ele levantou os olhos quando ela entrou. Não consegue dormir? Ele disse. A posição, ela disse. Ele ficou olhando para ela. Quando nasce? Ele disse. Uns 5 dias, ela disse. Talvez menos. Ele ficou em silêncio por um segundo. Você tem quem chamar? Ele disse. Não aqui, ela disse. Ele ficou olhando para o caderno. Depois fechou. Tem uma parteira, ele disse. Dona Sinhá. Ela mora a 6 quilômetros. Ela atendeu minha mãe quando eu nasci. Pausa. Ainda atende. Você já pensou nisso? Ela disse. Não era pergunta. Ele ficou em silêncio. Fui falar com ela anteontem, ele disse. Ela ficou parada olhando para ele sentado na mesa com o caderno fechado. Você foi sem me dizer, ela disse. Fui, ele disse. Porque se eu perguntasse antes, você ia dizer que não precisava. Ia, ela disse. Eu sei, ele disse. O silêncio que ficou era diferente, não de avaliação, não de peso. Era o silêncio de duas pessoas que já foram longe o suficiente para uma fazer alguma coisa pela outra sem pedir permissão, e a outra entender por quê. Ela foi até a mesa, sentou. Ele foi até o fogão, acendeu, colocou a panelinha de leite. Leite quente ajuda, ele disse. Ajuda, ela disse. Eles ficaram na cozinha até o leite esquentar. Ela bebeu. Depois foi para o quarto e encontrou posição mais rápido do que esperava, e o bebê ficou quieto até de manhã. Na manhã do 17º dia, ela encontrou um pote de mel na varanda. Vidro com tampa, cheio de mel escuro, com um bilhete dobrado embaixo, letra arredondada com floreios. Para a moça da fazenda do Renato. Mel de abelha jataí, bom pro parto. Dona Sinhá. Ela foi até a porta da cozinha. Renato. Ele apareceu da sala. Ela mostrou o pote e o bilhete. Ela perguntou outras coisas? Ela disse. Perguntou, ele disse. Eu disse que não sabia. E ela aceitou? Ela disse que não precisava saber, ele disse. Que bebê não escolhe de onde vem, só escolhe para onde vai. Mirella ficou com o pote nas mãos, ouvindo aquela frase. O tipo de sabedoria que só vem de mulher que assistiu muitos partos em muitas casas. Obrigado, ela disse, por ter ido falar com ela. Já sabia que você ia recusar, ele disse. Ia, ela disse. Obrigado assim mesmo. Ele assentiu. Voltou para a sala. Ela ficou na varanda com o pote de mel. O sol da manhã subindo devagar. 17 dias. Como 17 dias podiam ser tanto e pouco ao mesmo tempo, como uma noite de chuva numa varanda de madeira podia virar isso tudo. Botou a mão na barriga. Tá quase, ela disse. A gente tá quase. No 18º dia, ela foi até o escritório. Renato estava no campo. Ela entrou, foi até a prateleira, olhou os cadernos, dezenas, etiquetados na lombada. Os mais antigos com letra do pai, os mais recentes com letra de Renato. Ela puxou um dos cadernos do pai. 1987, registro de gado. Abriu. Página depois de página, de números e nomes de animais. Cada animal com nome, data de nascimento, peso, vacinação. A letra regular e cuidadosa, letra de homem que sabia que as coisas importantes mereciam ser registradas com cuidado. Ela virou até o final. Na última página, havia uma anotação diferente. Não registro de animal. Uma frase, na mesma letra cuidadosa. Esta fazenda é o que deixo. Que seja suficiente. Sem data, sem contexto.
Ela ficou olhando para a frase por um longo momento. Fechou o caderno, colocou de volta exatamente onde estava. Foi para o corredor. Parou na frente do quarto de Marcos, porta ainda aberta, faixa de luz pela persiana, colcha azul. Não entrou. Ficou olhando. Depois foi para o quarto dela e ficou parada na frente do berço com a folha entalhada no canto. Esta fazenda é o que deixo. Que seja suficiente. Ela colocou a mão na lateral do berço. A madeira estava morna do sol que entrava pela janela. Pensou. Eu vim pedir uma noite. E o que encontrei foi uma fazenda inteira carregada de gente que foi embora e deixou forma sem conteúdo. E um homem que ficou para guardar a forma, sem saber que estava esperando alguém que precisasse dela. O bebê chutou, 3 vezes, do lado direito. Eu sei, ela disse, eu também sinto. Renato voltou do campo no fim da tarde e a encontrou na varanda com o mel de Dona Sinhá aberto e uma colher na mão. Ela disse que era bom para o parto, ela disse. É doce demais, ele disse. É ótimo, ela disse, e tomou outra colher. Ele ficou com aquela expressão de Renato quase sorrindo, a linha do rosto diferente, menos fixa. Depois foi sentar na outra cadeira. Eu fui no escritório hoje, ela disse. Ele ficou quieto. Li um dos cadernos do seu pai, ela disse. Espero que não se importe. Não me importo, ele disse. O que você leu? Registro de gado, ela disse. Ele dava nome para todo animal. Todo animal, ele confirmou. E a última frase no caderno de 87, ela disse. Esta fazenda é o que deixo. Que seja suficiente. Renato ficou quieto por um tempo longo. Ficou com os cotovelos nos joelhos, as mãos juntas, olhando para o terreiro. Eu nunca li esse caderno, ele disse. Eu sei, ela disse. Desculpa se não devia ter. Não é isso, ele disse. É que ele nunca disse isso para mim, com palavras. Ele nunca disse que era suficiente. Eu sempre achei que não era. Ela ficou quieta. Talvez ele tivesse aprendendo, ela disse, na hora que escreveu aquilo. Ele ficou em silêncio. Talvez, ele disse. O sol estava quase sumindo. O terreiro ficou cor de cobre por alguns minutos antes de começar a escurecer. Ela ficou olhando para ele de lado. A linha do perfil dele contra o céu que estava virando roxo, o queixo, a barba de dias, as mãos nos joelhos. Esse homem que foi embora do pai por 10 anos e voltou para uma fazenda que tinha a forma de tudo que tinha perdido. Que fazia berço do jeito que o pai ensinava e punha folha entalhada sem querer, porque o corpo lembrava antes da cabeça. Ela não disse nada. Ele não disse nada. O terreiro ficou completamente escuro. Ela se levantou, foi fazer o jantar, ele foi lavar as mãos. Eles comeram na mesa da cozinha, como tinham feito todos os dias dos últimos 17. E o silêncio daquela refeição era o silêncio de 2 pessoas que tinham chegado na beira de alguma coisa e estavam paradas lá. Nenhuma das duas pronta para dar o próximo passo, nenhuma das duas pronta para voltar. O bebê nasceu no 19º dia, de madrugada, com Dona Sinhá de um lado e Renato do lado de fora da porta. Mirela sabia que era hora porque acordou com aquela certeza antes de sentir qualquer dor. Não certeza de cabeça, certeza de corpo, o tipo que não tem como confundir com outra coisa. Ficou deitada por 1 minuto verificando. Sim, era a hora. Ela se levantou, acendeu a lamparina que tinha deixado preparada na mesa do quarto e foi até a porta do corredor. Renato. Não precisou chamar 2 vezes. Ele apareceu na porta do quarto com roupa de dormir, os olhos acordados. Ela já sabia que ele dormia leve, que acordava com qualquer barulho fora do ritmo normal da fazenda. Ele viu a lamparina, viu ela de pé no corredor e disse: Eu vou buscar Dona Sinhá. Ela disse que ia ficar perto, Mirela disse. Ela está no quarto de hóspedes da vizinha,
Ele disse. 20 minutos. Ela ficou 1 segundo. Vai, ela disse. Ele foi. Ela ficou sozinha por 23 minutos. Ela sabia o tempo porque olhou para o relógio de parede da cozinha quando foi buscar água. 1h42. E quando ouviu os passos na varanda, era 2h05. Naqueles 23 minutos, ela fez o que tinha aprendido que se faz. Andou. Pelo corredor, pela cozinha, pelo corredor de novo. Parava nas contrações, as mãos espalmadas na parede. Respirava pelo nariz até o queixo. Esperava passar. Continuava andando. Passou pela porta do quarto de Marcos. Aberta. A faixa fina de luz da lamparina chegando até o colchão azul. Ela parou na porta por 1 segundo. Não na contração, entre elas. Ficou olhando para o quarto pequeno, para o troféu de plástico na prateleira, para o cartaz de time desbotado. Boa noite, Marcos, ela disse, em voz baixa, só para dizer. Depois continuou andando. Dona Sinhá chegou com Renato às 2h05 e tomou conta da situação com a autoridade calma de mulher que já fez aquilo centenas de vezes. Pequena, cabelo branco, mãos que sabiam exatamente o que estavam fazendo. Renato ficou do lado de fora da porta fechada. Ela ouvia ele. Não passos nervosos, não inquietação. Passos lentos e regulares, de um lado ao outro do corredor. O tipo de movimento de quem está presente sem estar no caminho. Às vezes ele parava. Ela sabia quando parava, porque o barulho dos passos sumia e o silêncio ficava com uma textura específica, de pessoa parada ouvindo. Ela não disse nada para ele durante, mas sabia que ele estava lá, e saber era suficiente. A menina nasceu às 3h41. Mirela soube que era menina antes de Dona Sinhá dizer. Soube pelo peso diferente, pela forma que o próprio corpo ficou diferente no segundo depois. E depois viu, e a certeza virou conhecimento. E o conhecimento virou aquela coisa sem nome que acontece quando você olha para uma pessoa pela primeira vez que você já conhecia de dentro. A menina não chorou imediatamente. Ficou por 1 segundo olhando para o mundo com aquela expressão séria de recém-nascido que ainda não decidiu o que acha disso tudo. Depois, abriu a boca e berrou, forte, indignada, completa. Boa voz, Dona Sinhá disse. Tem, Mirela disse. Renato entrou quando ela chamou. Ele bateu uma vez antes de abrir. Sempre aquele toque rápido que era aviso e não pedido, e entrou devagar, ficou perto da porta. Dona Sinhá estava arrumando as coisas num canto, de costas para eles. A menina estava dormindo. Aquele sono de recém-nascido, que é sono de quem acabou de fazer a coisa mais difícil da vida e ainda não sabe que vai ter que fazer muitas outras. Renato ficou olhando para a menina. Havia alguma coisa no rosto dele, mais aberto do que a fresta que ela tinha visto antes. Era o rosto de homem que ficou muitos anos com a forma sem o conteúdo e agora estava vendo o conteúdo aparecer e não sabia ainda o que fazer com isso, mas sabia que não ia conseguir fingir que não estava acontecendo. Como você vai chamar? Ele disse. Clara, ela disse. Ele ficou quieto. Clara, ele repetiu, baixinho, do jeito que se experimenta o peso de uma palavra. Por que, Clara? Ele disse. Porque é o que eu quero para ela disse. Que as coisas fiquem claras, que ela não precise carregar o que não é dela. Ele ficou olhando para Clara por um tempo. Dona Sinhá passou por eles com a bolsa no braço. Vou embora antes de clarear, ela disse. Você sabe o que fazer. Sei, Irela disse. E você? Dona Sinhá disse para Renato sem cerimônia. Vai buscar água quente e comida para ela em meia hora. Tá bom, ele disse. Dona Sinhá foi embora.
O quarto ficou só com eles três. Mirella ficou olhando para o berço no canto da janela e viu. No canto da cabeceira, do lado da folha entalhada, havia alguma coisa que não estava antes. Ela foi até o berço, com Clara ainda no peito, se abaixou para ver melhor. Era uma segunda folha entalhada, menor que a primeira, 3 nervuras iguais. Ela ficou olhando para as duas folhas, a grande e a pequena, lado a lado na madeira clara, que estava morna do sol que já entrava pela janela. Ficou assim por um tempo longo. Depois foi até a cozinha. Ela dormiu com Clara no peito. Acordou com o sol já claro. Clara estava acordada, os olhinhos abertos no teto. Mirella ficou deitada olhando para a filha olhar o teto. Bom dia, ela disse. Clara virou o rosto para a direção da voz. Da cozinha vinha cheiro de café e cuscuz. Aquele cheiro que é café da manhã de interior, que é acordar numa casa onde alguém acordou antes de você para fazer comida. Ela se levantou com Clara no colo e foi até a cozinha. Renato estava na mesa com 2 canecas e o cuscuz no prato quando ela entrou. Ele olhou para Clara. Olhou para Mirella. Ela acordou, ele disse. Acordou, ela disse. Ela sentou. Ele ficou olhando para Clara por um segundo, o rosto aberto, o rosto de homem que não está mais fingindo que o conteúdo não importa. Você viu o berço? Ele disse. Vi, ela disse. Ele ficou quieto. Minha mãe tinha 2 berços, ele disse. Um grande para mim, um menor quando Marcos nasceu. Meu pai entalhava a folha nos 2. Pausa. Eu não sei por que fiz. Fiz de madrugada enquanto você dormia. Fez bem em fazer, ela disse. Ele assentiu. Ela tomou o café, comeu o cuscuz. Ele tinha acertado o sal, ela não precisou adicionar nada, e ficou pensando que esse era o tipo de detalhe pequeno que diz alguma coisa que não cabe em palavra. Clara ficou quieta no colo dela durante o café da manhã inteiro, os olhos abertos, olhando para tudo com aquela atenção nova de quem ainda não aprendeu que certas coisas não merecem atenção. Ela fica quieta, ele disse. Por enquanto, Mirella disse. Depois você vai sentir falta desse silêncio. Não vou, ele disse. Com certeza, sem hesitação. Ela ficou olhando para ele olhar para Clara. Pensou, essa fazenda tinha a forma de tudo que foi embora. E agora tem a forma de algo que chegou. Não disse isso em voz alta, mas Renato olhou para ela naquele momento, como se tivesse ouvido assim mesmo. Você vai ficar, ele disse. Não era pergunta. Ela ficou olhando para ele por um momento. Ainda não sei, ela disse, mas hoje eu fico. Ele assentiu. Hoje basta, ele disse. Eles terminaram o café em silêncio, o tipo de silêncio que tinha mudado de todo jeito possível desde a primeira noite em que ela ficou na varanda com as mãos na barriga e ele ficou do lado de dentro da porta fechada, esperando ouvir passos que não foram embora. Naquela tarde, ela foi até a varanda com Clara no colo. Sentou na cadeira do lado, sempre a cadeira do lado, não a gasta de um lado só. Hoje também. Clara estava acordada, os olhos abertos na claridade da tarde, virando para os lados, tentando entender o que era o terreiro, o que era a cerca, a caatinga lá longe. Renato veio do galpão, atravessou o terreiro, subiu os degraus. Ficou parado na varanda, olhando para Clara. Ela olha para tudo, ele disse. Ela não perdoa nada, Mirella disse. Ele foi buscar a cadeira dele e sentou do lado dela. Ficaram os 3 na varanda. O sol da tarde estava baixo, fazendo aquela luz laranja. Uma garça passou voando alto, branca contra o céu que estava ficando cor de cobre. Tem garça aqui? Ela disse. Às vezes, ele disse, quando tem água no açude do fundo. Clara fez um som, aquele som de atenção que ela já tinha aprendido a reconhecer em menos de um dia. Mirella inclinou levemente o colo para ela ver melhor. Ela quer ver, Renato disse. Ela quer tudo, Mirella disse.
Ele ficou olhando para Clara com aquela expressão que não tinha nome. Não era paternidade, não era afeto simples, era alguma coisa mais complicada e mais honesta do que as duas. O tipo de sentimento que aparece quando você passou tempo suficiente perto de alguém para que a separação virou impossível sem que você tenha percebido o momento em que ficou impossível. O sol sumiu completamente. Clara bocejou, enorme, a boca abrindo mais do que parecia caber naquele rosto pequeno. Ela bocejou, ele disse. Ela bocejou, ela confirmou. Silêncio. Você precisa de alguma coisa antes de escurecer? Ele disse. Não, ela disse. Ele assentiu. Ficou mais um pouco. Depois foi para dentro. Ela ficou na varanda com Clara até a primeira estrela aparecer. Ficou olhando para a estrela, aquela primeira que aparece antes das outras, sempre a mesma, que ela tinha olhado em outros céus em outros lugares e que aqui aparecia do mesmo lado, constante. Vamos entrar, ela disse para Clara. Clara estava dormindo. Tinha dormido em algum momento entre o bocejo e a estrela, sem aviso. Mirella entrou. De noite ela acordou com Clara às 2 da manhã. Quando terminou, ficou com Clara no colo na cadeira do quarto. O quarto quieto, a fazenda quieta. Ela ficou olhando para o risco na parede. O único risco, fino, raso, numa parede branca sem história ainda. Ela pensou em todos os dias que tinham vindo antes daquele risco. Os dias de outra parede, em outra casa, que não precisava riscar de novo porque já tinha passado. Pensou nos dias que vinham depois. Dias que dependiam de escolhas que ela não tinha feito ainda, que dependiam do que ela e Renato iam conseguir construir ou não, que dependiam de Clara, que dormia no colo dela com a boca aberta e a respiração rápida de quem tem toda a vida pela frente. Ela botou a mão nas costas de Clara. Um de cada vez, ela disse no escuro. Do quarto de Renato, pelo corredor, vinha aquele silêncio de pessoa acordada que ela tinha aprendido a reconhecer desde a primeira noite. Ela tá bem, ela disse, não muito alto, mas suficiente para o corredor. Uma pausa. Eu sei. A voz dele, do corredor. Quieta. Silêncio. Ela foi até o berço. Colocou Clara dentro com cuidado, a cabeça do lado da folha maior, os pezinhos virados para o lado da folha menor. As duas folhas entalhadas na cabeceira, lado a lado, a grande e a pequena. Ela foi se deitar. 17 dias. Ela tinha pedido uma noite. E o que tinha agora era Clara dormindo no berço com duas folhas entalhadas e um risco na parede que era o primeiro risco de uma contagem que não tinha fim marcado, e o silêncio do corredor que tinha a textura de homem acordado, ouvindo sem querer ser ouvido ouvindo. Ela fechou os olhos. A fazenda ficou quieta ao redor dela, com toda a forma que tinha, com todo o conteúdo que estava começando a ter de novo. Com o galo que ia cantar quando o sol chegasse, com a garça que aparecia quando o açude tinha água, com a mangueira velha que jogava sombra comprida pela manhã. A fazenda estava de pé, e ela dormiu.